Vamos voltar a falar sobre o metrô de Belo Horizonte, porque completou um ano da privatização do metrô e havia, uma promessa do presidente da Metrô BH, a empresa que assumiu o metrô de Belo Horizonte, de começar agora, na segunda quinzena de maio, as obras de implantação da linha 2 do metrô, Barreiro-Calafate. Mas isso não deve se concretizar agora na segunda quinzena, porque o licenciamento ambiental, e que a Metrô BH entrou em março com esse pedido de licenciamento ambiental na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, ele ainda precisa de mais informações, a Secretaria de Meio Ambiente pediu mais informações para conceder essa licença. E isso não deve acontecer nessa segunda quinzena, isso deve acontecer ao longo das próximas semanas e dos próximos meses. Ao mesmo tempo, há um processo de desapropriação, de pessoas que moram ao longo desse trecho. Ou elas serão indenizadas, porque terão saído de suas casas, as casas serão demolidas, ou serão realocadas. E estão acontecendo reuniões dessas famílias com a Defensoria Pública da União, com parlamentares, buscando contato com a própria Metrô BH. E nós vamos conversar agora com o deputado federal Rogério Correia, que é da Comissão de Administração Pública da Câmara dos Deputados. Ele é aqui de Minas Gerais e está acompanhando esse processo. Deputado Rogério Correia, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Eustáquio Ramos. Boa tarde aos ouvintes do Plantão da Cidade. É um prazer estar falando com vocês aí da Itatiaia, nossa querida Belo Horizonte. Estamos aí à disposição para conversar um pouco sobre o metrô de BH. Pois é, deputado. De que forma os parlamentares estão atuando para que a linha 2 saia e possa beneficiar mais moradores de Belo Horizonte, dessa parte oeste, região do Barreiro, mas ao mesmo tempo acompanhar o processo de desapropriação e seguir as normas ambientais com licenciamento ambiental, possíveis impactos na região? Como é que vocês estão trabalhando? Pois é, a nossa ideia é exatamente dar agilidade ao processo para que o metrô não atrase ainda mais, Esse ano eu fui no Carnaval no Barreiro e saí no bloco esperando o metrô. O bloco já tem 7 anos, então nós precisamos agilizar o metrô. Por isso eu apresentei um requerimento na Comissão de Administração Pública e nós fizemos uma visita técnica oficial lá na sede da Metrô, que agora a Metrô BH, que é a empresa responsável. A gente sabe que teve um processo de privatização e nesta privatização a empresa já recebeu o recurso tanto da União quanto do Estado. Ela já tem 3 bilhões e 200 milhões em caixa, viu? Esse recurso foi colocado 2 bilhões e 800 pelo governo federal e 400 milhões pelo governo do Estado. Acontece que os preços têm aumentado muito. Então nós temos uma preocupação. Quando o preço era R$1,90, há pouco tempo atrás, nós tínhamos em torno de 280 mil passageiros. O preço hoje foi para R$5,30, Eustáquio, nós só temos 100 mil passageiros. Por que isso? Porque com a privatização o governo federal deixou então de fazer o subsídio das passagens. E se encareceu muito e tirou muito passageiro. Então nós precisamos da linha que vai ligar até o Barreiro e de uma extensão da linha que hoje vai do Eldorado e tem que ir até o Novo Eldorado. Isso vai aumentar o número de passageiros, é fundamental para que a empresa consiga, de fato, administrar esse processo. Então, nós temos agilidade para isso. Nós vimos 2 problemas em relação a essa questão. A primeira delas é a licença ambiental. A Secretaria de Infraestrutura do Estado, Meio Ambiente, ainda não conseguiu fazer o licenciamento. A empresa entrou com isso apenas em março. A outra questão que nós ficamos mais preocupados são as famílias no beira-linha. É preciso dizer que essas famílias têm o direito e o recurso está dentro dos 3 bilhões e 200 milhões. Então a empresa já tem o dinheiro para fazer a remoção. Só que até hoje ninguém tinha visitado lá do Poder Público, nem a Prefeitura, nem o Estado foram lá. Eu fui o primeiro aí agora, do ponto de vista de pessoas públicas, que nós fomos com essa missão da Câmara de Deputados. E junto conosco foi também o representante da União, da Defensoria Pública da União. Então nós temos que organizar para que essas famílias rapidamente possam ter os seus direitos sendo deslocados. Para você ter uma ideia, lá em Contagem, a Marília Campos já fez várias reuniões com as famílias que vão dessa linha que eu te falei, do Eldorado ao Novo Eldorado. Aqui nenhuma reunião foi feita ainda por nenhum membro do governo, viu? Então nós estamos preocupados com isso, porque depois vão dizer que estão atrasando
por causa das famílias, mas na verdade a empresa tem suas responsabilidades e o poder público também. Nesse caso das famílias, vocês estão defendendo e as famílias estão defendendo que haja indenização pelas casas que vão ser demolidas ou realocação? Elas saem dali e vão para outros bairros em outras casas já construídas? O ideal é que elas vão para outra casa já construída. Nesse caso, por exemplo, a própria prefeitura pode ver um terreno e, como a empresa já tem o dinheiro, ela pode construir. É melhor, principalmente para as famílias mais pobres, porque às vezes ela recebe um dinheiro, eu sei lá quanto, mas vamos chutar aí, 10 mil reais, 15 mil reais. Isso não dá para comprar uma casa. Ela vai viver de aluguel um tempo, depois, não tendo mais recurso para pagar o aluguel, ou vai ficar sem casa, ou vai arrumar uma outra área de ocupação, ou vai morar na rua. Então, o ideal é que as famílias mais pobres, que têm esses cômodos, já tenham uma moradia própria. Outras podem optar também por ter indenização. Por isso é necessário já fazer essa discussão para ter o local para rapidamente essas famílias, né, saírem da moradia que estão e a gente poder passar lá a linha do metrô. São duas linhas que tem que ser construído na beira da linha que já existe hoje, que é de trem de carga, né? De minério. Então vão passar duas linhas paralelas, uma para a ida e outra para a volta do trem de passageiro. E em relação a prazo de obras, né? Que o presidente da Metrô BH disse aqui na Itatiaia, em março, que na segunda quinzena agora de maio as obras começariam, mas isso não vai acontecer justamente porque o licenciamento ambiental não saiu. Eu acho que está dentro do esperado, né? Esse processo de licenciamento, o pedido de novas informações e prazo de início das obras. É por isso exatamente que nós fomos lá, que a gente sabe que isso aí é meio igual feijão, né? Se não tiver na panela de pressão, não cozinha, então nós temos que pressionar. Por isso nós fomos até a empresa e nós vamos voltar também agora na prefeitura e no governo do estado. Eles têm que agilizar. Sinceramente, a prefeitura e o governo do estado ficar esperando e não ir lá conversar com as famílias, eles já podiam ter adiantado esse processo há muito tempo. Então isso depois eles vão ter mais e mais atraso. O metrô disse pra gente, a Metrô BH, que até 2027 a obra estaria pronta. O que precisa ser feito na obra? Eles estão fazendo agora as estações. Essas estações têm que estar todas modernizadas da linha 1 e o prazo é metade em 2024 e metade em 2025. São 19 ao todo as estações a serem renovadas, vamos dizer assim, serem modernizadas. Depois nós temos a construção do trecho Eldorado até o Novo Eldorado e principalmente da linha 2 do metrô, que seriam 7 estações. Essas também estão no prazo até 2027. Então nós temos que fazer essa cobrança para que não haja atraso e lembrando que neste caso o dinheiro, que talvez e sempre, né, é o mais difícil, esse já está disponibilizado para a empresa. É um modelo de privatização que eu até na época não concordei dele, achava melhor que o próprio estado fizesse a obra e depois fizesse uma concorrência de quem iria, né, fazer o gerenciamento disso. Mas optou-se por esta forma, que eu acho meio estranha, e por isso mesmo a empresa não pode agora, tendo esse dinheiro todo no caixa, ficar atrasando o processo. Nós temos que colocar pressão na empresa. Então o prefeito, o governador, sair da comodidade lá do ar refrigerado e colocar o pé na areia lá na terra e lá conversar com as famílias, ver o que pode ser feito e agilizar o processo. Esse que é um papel de um prefeito, de um governador. Ô deputado, o senhor falou, né, de uma certa resistência do senhor e de outros parlamentares, né, ligados ao seu campo político, da privatização lá no ano passado, o modelo que estava sendo feito, mas agora o senhor acha que está no caminho certo. Mas está otimista de que teremos mesmo a linha 2 com agilidade, modernização da linha 1 e em algum outro momento uma outra linha em relação ao preço de passagem? Qual que é a expectativa do senhor? Olha, é isso que eu falei, tem que haver pressão. Então agora, tendo o recurso, a nossa função é fazer com que isso exista. Tenho muita preocupação com o preço da passagem. O Eustáquio, o preço da passagem no contrato, ele vai ser renovado pelo índice inflacionário anualmente. Então essa passagem, nesse preço de 5,30, é o que eu coloquei para você, já diminuiu para 100 mil passageiros, nós já tivemos 280 mil. Isso inviabiliza qualquer funcionamento de metrô.
Além disso, a prefeitura não está alimentando de ônibus as estações que já existem. Nós vimos isso na visita técnica, muita reclamação. As filas são enormes para a pessoa pegar um ônibus. Então, o metrô chega e não tem ônibus para pegar, ela tem que demorar muito para pegar outro ônibus. E às vezes o ônibus demora de onde a pessoa está no bairro para ir até a estação. Então, isso tem dificultado a presença de passageiros. Provavelmente, essa discussão que existe hoje sobre subsídio de preço de transporte tem que chegar também à discussão do que nós vamos fazer no metrô. Porque se o metrô fica nesse preço, que é mais ou menos o preço do ônibus, como é que a pessoa, não tendo bilhete único, vai pegar o ônibus e depois o metrô? Ninguém aguenta pagar R$10,60 para ele sair de um bairro e ir até o metrô pegar a estação. Então nós vamos ter que ter bilhete único, nós vamos ter que ter subsídios. O Zema não fala em nada, né? O governador, infelizmente. E a prefeitura já está fazendo um subsídio escandaloso de 500 milhões para a empresa de ônibus. Então, tudo isso vai ter que entrar na discussão de como fazer uma mobilidade urbana que seja viável em Belo Horizonte, alimentar o metrô e ver os preços, como é que a gente faz para ter um bilhete único para viabilizar o metrô. Senão a gente constrói um elefante branco. Caro desse jeito só vai diminuir o número de passageiros. Deputado, para a gente finalizar, tem alguma nova reunião marcada do senhor, de parlamentares, com moradores, com a Defensoria Pública da União, com o Governo do Estado, Prefeitura, com a própria Metrô BH, com a Secretaria de Meio Ambiente? Olha, tem marcado com uma audiência pública. Nós vamos aprovar aqui um requerimento semana que vem para fazer uma audiência pública e chamar todos estes para que a gente possa fazer o debate junto com a Câmara Municipal. Os vereadores do PT, o Pedro Patrus e o Pedralva, Bruno Pedralva, o Bruno inclusive esteve nessa reunião que nós fizemos com as famílias. Eles ficaram de também fazer uma audiência pública na Câmara para que a Câmara Municipal também faça cobrança. A Defensoria Pública da União agora está em contato mais permanente com as famílias. A gente pede à Prefeitura e ao Governo do Estado para agilizarem também, sair da zona de conforto e trabalhar para depois não julgar a culpa nas famílias, né? Essas famílias já estão lá, precisam ser deslocadas e tem que ser conversado com elas para isso se dar em tempo hábil. Mas deixa eu só falar mais uma coisa com você, Eustáquio. A preocupação que nós falamos na época da privatização era exatamente essa de preço da passagem, porque o preço era subsidiado pela União. Quando tira o subsídio, a passagem fica muito cara. Então agora é preciso de fazer esse debate dos preços para não viabilizar. Por isso que esse processo de privatização, nós achamos na época que ele foi feito sem dar um resultado real ao que é o preço e a viabilidade. Então nós vamos ter que fazer isso agora, mas estamos dispostos a ajudar, a colaborar. Eu acho que é o papel nosso também como deputado. Tá certo. Conversamos aqui no Plantão da Cidade com o deputado federal aqui de Minas Gerais, Rogério Corrêa, que é do Partido dos Trabalhadores, representando a Comissão de Administração Pública nesse processo de implantação da linha 2 do metrô Barreiro Calafate. Deputado Rogério Corrêa, obrigado pela presença, um grande abraço para o senhor. Obrigado, Eustáquio. Vamos lá, vamos lutar para o metrô, porque ele é realmente o melhor transporte que nós podemos ter e precisamos de viabilizá-lo. Um grande abraço. Grande abraço.